Boa tarde a todos e a todas. Estão pedindo para o pessoal ocuparem seus lugares. Já chegou. Eu não vi o Dedé. Pedir para ocuparem seus lugares para a gente dar início ao debate, cumprindo o horário estabelecido pelas entidades em acordo com os candidatos. Pedir para o seu pessoal entrar, sentar. Bom, boa tarde a todos e a todas. Este é o último debate realizado para consulta a reitor da universidade. É o segundo debate promovido pelas entidades DCE, do Unicamp e STU. Lembrando que o primeiro debate realizado foi o debate dos vices às chapas à reitoria da universidade, realizado nesta semana, e agora o debate entre os candidatos. O debate foi proposto pelas entidades, como eu já disse, e as regras acordadas entre os representantes dos candidatos que estarão aqui presentes. Passo agora, então, a informar a todos e a todas como procederá as regras do debate. O debate será organizado em 4 blocos, sendo que o primeiro bloco... Queria perguntar para o pessoal que está chegando aí no fundo, se está ouvindo, e pedir silêncio para que eu vou baixar o tom aqui no microfone que está reverberando, então pedir silêncio para não ter que gritar. O debate terá 4 blocos, sendo que o primeiro bloco será uma pergunta-tema aos 4 candidatos e a apresentação dos candidatos. Os candidatos terão 3 minutos para responder a pergunta-tema e apresentar a sua candidatura. O segundo bloco será a pergunta das entidades aos candidatos. A pergunta terá duração de 1 minuto, a resposta de 3 minutos, e haverá um comentário de um segundo candidato sobre a resposta de 1 minuto, e a réplica da entidade de 1 minuto. O candidato que responderá a pergunta e o candidato que comentará a pergunta, ambos serão sorteados. O terceiro bloco será pergunta entre os candidatos, pergunta de 1 minuto, resposta de 3 minutos, comentário de 1 minuto e réplica do candidato que perguntou de 1 minuto. Também lembrando que tanto o candidato que for responder a pergunta, como o candidato que comentará a pergunta, serão sorteados. E o comentário também será sorteado. E a quarta resposta será a pergunta do público para o candidato, que também será sorteado. Referente ao quarto bloco, as pessoas que passaram pelo saguão do ginásio aqui, viram que tem uma mesa que tem pergunta aos candidatos. É só passar por lá, deixar o nome e a unidade a qual representa e a qual o candidato quer perguntar, porque a pergunta será feita aqui no púlpito, no microfone. Nós, para adiantarmos essa parte das perguntas do público, vamos colocar 4 cadeiras aqui, chamaremos os 4 que perguntarão com antecedência para já se posicionar nessa cadeira, para a gente ganhar tempo com relação ao debate. Lembrando que a mesa solicita aos presentes que respeitem a resposta dos candidatos, respeitem os candidatos aqui na mesa, né? Pode se manifestar, é óbvio, mas que respeitem os candidatos que estarão aqui na mesa para que a gente tenha uma boa condução do debate. Antes de chamar os candidatos, queria passar um informe
da Assembleia dos Estudantes, que ocorrerá no dia 5 de março, ao meio-dia, no saguão do PB. Tá ok? O tempo das respostas e das perguntas serão avisadas com 1 minuto, posteriormente com 30 segundos e, por último, pedindo a conclusão de quem pergunta, ou do candidato, ou do quem vai comentar a pergunta. Pedir mais uma vez silêncio para as pessoas e lembrar que a sala ao lado está sendo retransmitido o debate ao vivo para quem quiser acompanhar lá com mais conforto. Então, eu passo agora a chamar os candidatos à mesa da forma que eles vêm se apresentando na sua campanha. Então, o professor Dedeca, professor Jeromel, professor Mário Saad e o professor Tadeu. Bom, então daremos início ao debate, lembrando que aqui ajudando a coordenação da mesa, ou coordenando a mesa conjuntamente, está ao meu lado esquerdo o professor Paulo, da Unicamp, do meu lado direito a companheira Diana, do DCE, e a coordenação aqui central ficará a cargo do STU. Para quem não me conhece, eu sou o Toninho. Então, dando início ao debate. Antes de iniciar, fazer a pergunta, a Diana vai fazer a pergunta, que nós vamos sortear a ordem de quem responde e faz a sua apresentação primeiro. Primeiro será o professor Tadeu. Segundo, o professor Jeromel. Terceiro, o professor Mário Saad. E quarto, professor Dedeca. Então, a Diana fará a pergunta, a ordem, professor Tadeu, professor Jeromel, Mário Saad e Dedeca. Diana, 1 minuto. Candidatos, nós pedimos que os senhores apresentem suas candidaturas de acordo com o seguinte tema. Todas as entidades tiveram dificuldade com a reitoria de Fernando Costa nos últimos 4 anos. Quais as medidas concretas da sua candidatura que o senhor se compromete para superar este impasse? Professor Tadeu, 3 minutos. Bem, primeiramente, boa tarde a todas as pessoas presentes nesse auditório. Boa tarde aos colegas candidatos, boa tarde aos representantes das entidades, e quero dedicar aqui alguns segundos para agradecer às entidades pela organização de mais esse debate, que acho que contribui e enriquece o processo de escolha do novo reitor da universidade. Eu tenho respondido algumas perguntas que são feitas nos debates com a afirmação de que eu não preciso responder em teoria, eu posso responder em prática efetivamente efetuada. E essa pergunta que é proposta como tema para as observações iniciais, mais uma vez me levam a fazer essa afirmação. O fato de já ter sido reitor
durante 4 anos e ter tido a oportunidade, em várias ocasiões, em várias datas base, em várias oportunidades de reivindicações, me reunir com a do Unicamp, com o STU e com o DCE, permitem dizer que a sistemática que nós vamos utilizar é exatamente a mesma, porque ela está muito ligada à nossa personalidade, à nossa maneira de ser e, principalmente, aos nossos princípios, valores e conceitos, que é aquele de respeito ao contraditório, de respeito às opiniões e de diálogo permanente na busca de consenso, na busca de tentar equacionar as questões pela via da negociação. Portanto, não tenho nenhuma dificuldade em receber qualquer entidade representativa, não tenho nenhuma dificuldade em me reunir com qualquer representante formalmente constituído de qualquer segmento e quero sempre, como já fiz, buscar o entendimento ao máximo, até o momento em que se esgotem todas as possibilidades de obtê-lo. É claro que há temas que certamente não nos levarão a um consenso, não nos levarão a um entendimento definitivo, mas certamente, mesmo nesses casos, nós conseguiremos avançar para que ambos os lados do diálogo possam ter a oportunidade de colocar os seus conceitos, as suas propostas, e que nós possamos, aos poucos, ir buscando esse entendimento que é algo básico para uma universidade. Professor Jeromel, 3 minutos. Conseguiu ligar? Só lembrando os candidatos, quando responderem, olhar, tanto o que está à minha esquerda e à direita, olhar para a mesa quando estiver respondendo, porque a gente vai mostrar aqui o tempo que ainda falta. Professor Jeromel, por favor, 3 minutos. Bom, eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar a todos. Boa tarde. É um prazer imenso aqui estar. É com muita alegria que eu posso falar a todos, aqueles que aqui se encontram, à televisão, a todos que estão interessados em ouvir as propostas que temos para a nossa universidade. Gostaria de cumprimentar as entidades que promoveram esse debate. É um evento muito importante para o futuro da nossa universidade. Também gostaria de cumprimentar os outros candidatos que aqui estão. Eu, primeiramente, devo dizer o seguinte: eu sou um democrata. Eu me preocupo com que aquilo que vem ocorrer na universidade passe por todas as instâncias e seja efetivamente discutido. Esta é a importância que temos no nosso meio. A democracia, ela é essencial. E para que tenha democracia, é preciso ter, primeiro, a possibilidade e o desejo da negociação, a possibilidade e o desejo de receber, de contribuir para que a universidade ande a todo tempo buscando aquilo que ela tem de mais essencial, que é fazer com que as suas atividades fins de ensino, pesquisa e extensão sejam, de fato, realizadas com excelência acadêmica, que tanto defendemos. Eu gostaria também de dizer que seria importante, e que nesses debates, quando discutimos com as várias entidades representativas, dos docentes, dos funcionários e dos alunos, é importante que a informação segura exista. É importante que todos detenham informação sobre aquilo que tem a universidade durante todo o tempo e a todo momento. Isto é bom para que o debate seja qualificado e que todos participem desse debate com o desejo de contribuir para a universidade e tomando, portanto, decisões
decisões aquelas que devem ser duradouras e robustas. Muito obrigado. Professor Mário Saad. Boa tarde, eu queria cumprimentar meus colegas de mesa, o professor Dedeca, o professor Tadeu, as entidades aqui representadas, o professor Jeromel, e dizer que eu acho também que esse é um momento muito importante para a universidade e as entidades estão desempenhando um papel relevante em promover esse debate que ajuda a esclarecer as propostas, ajuda a gente a discutir melhor a universidade. Em relação a esse ponto, eu gostaria de mencionar, não promessas ou fatos, é de chamar a história, mostrar o meu passado. Eu fui um aluno que fui presidente do centro acadêmico, fundei DCE, fui do sindicato dos médicos. Minha vida é de negociação, eu aprendi assim, eu faço isso. Eu estou na diretoria da FCM, na minha primeira gestão, eu fiz isso por todo o mandato. No segundo mandato, continuo fazendo isso. Naturalmente, devo confessar que, eventualmente, numa situação ou noutra, eu posso me exaltar. Todo mundo já viu isso acontecer ontem, por exemplo. E eu respeito a exaltação, tá vendo? Mas, olha, eu reconheço quando eu erro. Cheguei em casa, liguei para o professor Dedeca para me desculpar com ele pela minha exaltação e faço isso de público. Faço isso de público porque acho que o professor Dedeca merece todo o respeito e eu não precisava ter me exaltado com ele. Então, venho aqui de público reconhecer meu erro. Então, eu digo o seguinte, eu sou um democrata que estou disposto a conversar e, mais do que qualquer coisa, estou disposto a reconhecer meu erro. Eu não tenho compromisso com erro. Eu já disse isso aqui, o meu compromisso é com a verdade. Se eu errar, eu vou voltar atrás. Vou reanalisar, tá certo? Então, eu gostaria que as entidades tivessem a segurança de que comigo vai haver diálogo. E mais, nós temos um programa que está escrito aqui na nossa plataforma que vai se chamar Reitoria Portas Abertas. Essa Reitoria Portas Abertas não é só para receber as entidades, é para receber a comunidade. A reitoria quer conversar com todas as pessoas. Por exemplo, nós vamos rever carreira, nós queremos conversar com todas as pessoas que trabalham naquela carreira. Nós vamos rever alguma outra coisa, nós vamos criar um projeto novo, nós queremos ouvir a comunidade. Então, eu acho que assim é melhor, a democracia é praticada de forma mais adequada e ganha todo mundo. As entidades e a reitoria têm um objetivo comum, cuidar melhor da Unicamp. E vamos trabalhar junto nisso. Muito obrigado. Professor Dedeca. Bom dia a todos, também é uma enorme satisfação e gostaria de cumprimentar não só o público presente, mas também as entidades representativas de estudantes, funcionários e docentes, pela iniciativa de mais um debate para discutir os rumos da universidade brasileira. A questão que me foi feita remete exatamente àquilo que eu gostaria de abordar nesses 3 minutos que me cabe. E eu gostaria, primeiramente, de dizer que eu aceito perfeitamente as desculpas do professor Mário Saad. Ele me telefonou, de fato, ontem à noite, e eu disse a ele que eu aceitaria desculpas. Mas é o público. Ele deve desculpas não a mim. Ele deve desculpas ao público. É o público que foi atingido. Não fui eu. O meu nome todos me conhecem, sabe, do meu espírito democrático, livre e de diálogo que eu sempre tive ao longo da minha vida. E para não dizer que eu sou sozinho nessa causa, a nossa página e blog da internet, com milhares de acessos, eu recebo, veja bem como a Unicamp está atrasada no seu protagonismo. Eu recebi de um reitor de uma das maiores universidades do país, ontem, a solidariedade resumida por uma decisão do Ministério da Educação. Esse reitor
completou 70 anos de idade em abril de 2012. Abril de 2012. O Ministério da Educação, comandado pelo então ministro Fernando Haddad, fez um parecer jurídico da legitimidade do mandato dele até o último dia, que se encerra somente em março de 2014. Portanto, aqueles que provavelmente, e quem sabe, estejam na nova categoria de síndrome de medo de aposentadorias, não precisam se preocupar, porque os seus direitos políticos não serão cassados. Daqui para o futuro, todos terão direito, mesmo com síndromes, para se candidatar ao cargo de reitor dessa universidade. A Unicamp tem que, junto com as universidades federais, entrar no século XXI. Encerrado o primeiro bloco, a gente passa para o segundo bloco, pergunta das entidades. Lembrando que, como são 4 entidades, são 4 candidatos presentes à mesa, uma pergunta das entidades uma pergunta será feita de acordo entre as 3 entidades, porque 4 candidatos, 3 entidades, né, sobraria um candidato. Então, a primeira pergunta será feita pelo professor Adolfo, da Unicamp, com comentário do DCE. Nós vamos pedir já para os companheiros das entidades, STU e DCE, já vir à frente aqui, se posicionar aqui, para a gente não ter que ficar chamando na hora da pergunta. Então, o Paulo vai proceder ao sorteio aqui. Boa tarde. Espera aí, só um minutinho. Primeiro a responder o professor Dedeca. Pergunta. Comentário do professor Tadeu. Adolfo, por favor. 1 minuto. O boa tarde já disse. Bom, a pergunta. Fonte de inúmeros e graves problemas que afetaram e afetam a vida acadêmica, particularmente nos últimos 4 anos, é o Estatuto da Unicamp, que permite punições e outras posturas autoritárias. A de cada um dos candidatos aqui presentes, candidatura se compromete com a discussão e redação democráticas de um novo estatuto? Professor Dedeca, 3 minutos. Esse é um problema extremamente grave e que necessita uma revisão urgente, completa, do regimento e do estatuto da universidade. Nosso estatuto e nosso regimento ainda têm fortes marcas do ato do 477, da época da ditadura militar, e resquícios claros do ato institucional número 5. Inclusive, menciona, por diversas vezes, os processos sumários dentro da universidade. É evidente que a universidade tem tido certo cuidado para tratar dessas questões, e eu fui designado como representante do grupo que faria a revisão completa do Estatuto e do Regimento da Universidade, e iniciamos a fazer. Eu devo dizer que, dentre os candidatos aqui presentes, o professor Jeromel levantou essa bandeira, também o diretor do Instituto de Física também chegou a mencionar essa questão, a professora diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas se manifestou também em defesa dessa revisão, e nós começamos a fazer de maneira radical. A universidade tem, de novo, de entrar para um outro século. Há resquícios que permitem que formas autoritárias de gestão
permaneçam e sobrevivam da maneira a mais perigosa, e não só porque intimidam as pessoas, é que faz com que a universidade perca a sua vitalidade. As instituições hoje universitárias e os seus principais órgãos estão quase em silêncio, e silêncio não por medo, mas porque, com respeito às garantias democráticas, se veem acuadas em defender opiniões contrárias àquelas que sempre ficam vigentes. Nesse sentido, é necessário, sim, uma profunda revisão do Estatuto e do Regimento da Universidade, não só no que concerne a questão dos funcionários, como também dos estudantes. Os estudantes também são submetidos às mesmas regras disciplinares, e principalmente os docentes. Eu acho que a nossa universidade tem que recuperar a capacidade de expressão. Nós estamos vivendo um período novo de silêncio em pleno regime democrático brasileiro. Comentário de 1 minuto, professor Tadeu. Bem, na página 71 do meu programa, está dito o seguinte: estabelecer de imediato processo de revisão dos estatutos da Unicamp, garantindo ampla oportunidade de discussão de todos os tópicos, através de reuniões abertas em todas as unidades e órgãos da universidade, entidades representativas e colegiados institucionais. Portanto, o compromisso está aqui assumido no programa de gestão que nós apresentamos. Gostaria de enfatizar que a revisão dos estatutos se impõe não apenas pela questão política, se impõe também pela questão de gestão da universidade, porque há uma série de questões que não estão representadas no nosso estatuto, que é de 1966 e, portanto, está caduco. As carreiras da Unicamp não estão no estatuto. As representatividades da Unicamp não estão nos estatutos, assim como um monte de outras coisas. Portanto, é importante rever os estatutos. Réplica da entidade, Gabriel, do DCE. Boa tarde a todos. A réplica, o comentário da entidade DCE é sobre a atual situação que se encontra a universidade, né? No meu 1 minuto eu vou tentar falar um pouco das demandas estudantis, demandas dos funcionários, e o que nós temos hoje é que tem vários estudos que comprovam a carência de permanência estudantil, comprovam a questão da isonomia, comprovam há várias questões da universidade, e a atual reitoria não entrou num diálogo, né? Não levantou, não abriu para o diálogo, e essas demandas elas entram em conflito com a Unicamp, entram em conflito com a reitoria. A partir do momento que nós não temos um diálogo, que num regimento não permite a manifestação, porque tem atos do AI-5, nós temos que a universidade, com o seu atual regimento, está cada vez mais fechada no diálogo. Então, o que nós queremos é uma mudança de postura imediata. Vemos que os dois candidatos, o Dedeca e o Tadeu, são a favor dessa mudança, porém, um já foi reitor, né, e outro é atual vice-reitor. Então, nós queremos ver essa mudança imediata, já. E o SAAD também vale, né, que a gente sabe das relações com a reitoria. Próxima entidade a perguntar é o STU. Vamos fazer o sorteio do candidato que vai responder e comentar. Candidato que responde, Mário Saad, professor Mário Saad. E o comentário, professor Dedeca. Boa tarde. Quem pergunta é Diego, STU. Boa tarde a todas e todas. Sou Diego, trabalho na Química, sou do STU. A nossa pergunta é no sentido de que, desde que a nossa gestão do STU assumiu, não é segredo para ninguém, e ficou mais evidente no processo de greve que teve em 2011 e ao longo de todo o ano de 2012, que se a gente fosse dar uma nota objetiva para a reitoria, para essa atual reitoria, seria nota 0. Eu gostaria de saber, gostaria de saber dos candidatos, que se agora,
falasse para a gente, se fosse dar uma nota de 0 a 10 para a reitoria do Fernando Costa, que nota daria? Obrigado. Professor Mário Saad, 3 minutos. Então, eu acho também que essa pergunta, ela precisa ser ponderada da seguinte maneira: a gente analisar uma gestão e dar nota para ela imediatamente após ela ter acontecido, tendo um grupo de pessoas irritados com a reitoria porque não recebeu, nós não vamos fazer justiça. Eu vou dizer por quê. Eu já estive olhando o relatório de gestão da comissão de pesquisa, que é excelente. Nós vamos ter orgulho da Unicamp quando a gente vê esse relatório. O relatório da comissão de pós-graduação é excelente. A Unicamp está crescendo bastante, está indo muito bem. Se a gente olhar, então, o relatório de gestão da comissão de graduação, importantes fatos aconteceram na Unicamp nos últimos tempos. Hoje não está aqui presente o meu vice, professor Marcelo Nobel, que ele está em São Paulo recebendo um prêmio que o Profis ganhou, que é o prêmio Peter Murani, por isso que ele não pode estar aqui hoje. Então, essa reitoria deu exemplo de como se deve fazer inclusão social com qualidade. Então, eu reconheço que há pontos muito bons que foram feitos pela reitoria, com a ajuda do Conselho Universitário, de maneira democrática. E reconheço que faltou conversar mais com as pessoas, sentar com os sindicatos, sentar com o DCE, sentar com a do Unicamp. Eu acho que essa é função do reitor, e o reitor tem que fazer isso. No meu caso, eu vou fazer. Nós vamos querer continuar a dar os avanços que a Unicamp está tendo nos últimos 20 anos, isso não vai parar, mas certamente num ambiente mais democrático. Eu quero sentar, conversar com as entidades, receber as entidades e pôr em prática o nosso programa de reitoria de portas abertas. Muito obrigado. Comentário de 1 minuto, o professor Dedeca. Não é a primeira vez que essa pergunta vem à tona e para ser comentada. Na verdade, o que está subjacente a essa questão é muito claro. Ninguém está questionando as boas práticas e atividades desenvolvidas na atual gestão. Eu acho que, nesse aspecto, eu concordo com o professor Mário. Há uma série de boas práticas e conquistas inegáveis que a universidade conseguiu ao longo desses 4 anos. Eu mesmo participei na CGU de boas práticas que aumentou significativamente o número de docentes da universidade, mas essa pergunta quer dizer, está pedindo outra coisa, está pedindo abertura democrática da universidade. Ela não está perguntando se mais prédios foram construídos, se boas práticas na área de pesquisa foram feitas. Na verdade, o que a pergunta diz é: a universidade ficou fechada ao diálogo durante os últimos anos. E isso é responsabilidade do reitor. E, pelos eventos de ontem, eu temo que essa fechadura vai continuar lacrada. Comentário do STU, 1 minuto. Diego. Quando a gente faz essa pergunta, colocando em termos quantitativos, para evitar, inclusive, tergiversações sobre relações que possam existir, né, com a atual administração e, de fato, colocar de forma objetiva qual é a avaliação que se faz da atual reitoria. Eu acho que, centralmente, a questão do diálogo, a questão da forma como foi tratado, as reivindicações da comunidade acadêmica, está colocado aí. Mas, para além disso, existem diversas questões de demandas que não só não foram debatidas, como sequer tiveram atenção, que está aí colocado também. Então, o próprio fato da reitoria Fernando Costa jamais ter reconhecido a importância da isonomia, jamais ter reconhecido a importância de ampliar a estrutura para assistência estudantil, dizendo que já está em patamares ótimos e para isso não precisa melhorar, não ter dado a atenção devida aos campos externos, é isso que a gente acha que, para além do diálogo, que é central, é importante que essa reitoria olhe, a próxima reitoria olhe para essas demandas dos funcionários, dos estudantes e dos professores. Obrigado.
Próxima entidade a perguntar, o DCE, lembrando a todos e a todas presentes aqui que, ao final desse bloco, nós vamos recolher a caixa de perguntas que está ali no saguão, que as pessoas podem colocar o nome lá para fazer pergunta no quarto bloco. O candidato que vai responder, professor Jeromel. Comentários? Professor Mário Saad. Boa tarde, eu sou Felipe, do DCE. Eu gostaria de perguntar ao candidato a respeito do tema de moradia. Candidato, a falta de vagas na moradia da Unicamp é um problema grave. Atualmente, a Unicamp oferece cerca de 900 vagas para os estudantes de Barão Geraldo. Com o crescimento no número de estudantes com renda familiar entre 1 e 3 salários mínimos, essa demanda se faz mais crescente. Ainda falta a moradia de Limeira e Piracicaba, onde é oferecida apenas como medida paliativa a Bolsa Aluguel, que além de ser um valor insuficiente, ainda incentiva a especulação imobiliária. Então eu quero saber, qual o seu plano efetivo para a expansão da moradia física durante sua gestão? O senhor pode colocar um prazo para que a moradia seja ampliada? Professor Jeromel, 3 minutos. Bom, eu gostaria de dizer que a moradia estudantil, e não só ela, mas outras ações da universidade que ela tem que fazer, deve garantir que os seus estudantes possam aqui estudar com qualidade de vida e, portanto, contribuir para a excelência acadêmica da nossa universidade. Dito isto, todos aqueles que são carentes e que estejam abaixo de um determinado nível socioeconômico devem ser protegidos. E isto deve ser não uma ideia da universidade, mas deve ser um compromisso. É compromisso do meu plano de gestão que possamos definir um nível socioeconômico para definir exatamente como ajudar esses estudantes. Em particular, a moradia é algo estratégico. Viver bem é importante. Ela deveria ser, aliás, muito melhor do que é. Devia ter não só a possibilidade de lá estar, mas de conviver, de estudar com mais qualidade, de ter cultura. Isto será feito na moradia. Me comprometo aqui sim, de estudar as possibilidades existentes, que não envolve simplesmente a existência da moradia física. Ela é importante, mas esta tem que ser melhorada. Me comprometo sim a garantir que todos os estudantes que aqui cheguem vivam bem para estudar, para terem o compromisso de contribuir para a nossa universidade, consolidá-la para o que ela é, exatamente aquela que temos, aquela que construímos, a melhor universidade do nosso país. Professor Saad, 1 minuto. Eu tenho assumido o compromisso aqui desde o primeiro debate, porque eu sei que o assunto é complexo, mas eu tenho assumido o compromisso que nós não podemos perder nenhum aluno por falta de assistência estudantil. A assistência estudantil da Unicamp, ela é boa e reconhecemos que precisa melhorar. A Unicamp aplica 15% de sua verba de custeio em assistência estudantil. Isso é significativo, isso é importante e é reconhecida como uma das melhores assistências estudantis do Brasil. Mas nada que é bom pode ficar como está, precisa melhorar, e vocês têm razão. Com o projeto de inclusão social, nós vamos precisar muito mais disso. Então, o nosso compromisso é de que não vamos perder nenhum aluno, não vamos deixar ter evasão de modo algum, vamos garantir a presença de todos aqui com uma assistência estudantil cada vez melhor, com moradia cada vez melhor, sem sombra de dúvida. Muito obrigado. Comentários, Felipe, 1 minuto. O que o professor Jeromel falou que o aluno vai ser protegido, o que nós podemos ver na reitoria Fernando Costa não foi proteção, foi punição de aluno quando brigou por vaga na moradia. Acho que os candidatos estão cientes que alunos foram punidos por lutar por moradia. E também não adianta aumentar a bolsa aluguel,
porque eu pergunto se algum dos candidatos aqui poderia viver com R$300 em Barão Geraldo, e muito menos em Limeira e em Piracicaba, já que a especulação imobiliária está de olho justamente nessa bolsa. A evasão na Unicamp há 10 anos atrás era de 4%. Hoje essa evasão aumentou para 8,%. Então, nossos DCE e todos os alunos da Unicamp queremos moradia já, mas nós não queremos bolsa aluguel, nós queremos a construção e ampliação da moradia, porque é disso que o estudante precisa. Próxima entidade a perguntar, a do Unicamp. Professor Adolfo. Quem responde? Professor Tadeu. Comentário. Professor Jeromel. Adolfo, 1 minuto. Vocês veem que a questão da democracia pegou na veia de todo mundo. A questão é a seguinte: democracia, inclusive diálogo, transparência e eficiência administrativa, sem gargalos burocráticos, são princípios que se consolidam cada vez mais neste país. Entretanto, nas universidades públicas paulistas, são frequentemente arranhados ou até profundamente feridos, como na aceitação de nomeação pelo governador para a reitoria, sem ser o primeiro colocado na lista tríplice. Quem não se lembra, na USP. Pergunta: qual é seu grau de compromisso com respeito a estes princípios? Total, parcial ou nenhum? Por favor, justifique. Professor Tadeu, 3 minutos. Começando pela resposta objetiva. Totalíssimo. E não estou respondendo a pergunta por observações que eu possa fazer neste momento. Todas essas premissas estão contempladas no nosso programa de gestão. Todas. Me refiro ao acesso à informação, o compromisso de aplicar em toto na Unicamp a Lei 12.527/2011. Esse compromisso está na página 72. Nós temos também o compromisso com a desburocratização radical dos procedimentos administrativos na universidade. A proposta de uma Câmara de agilização de aprovação de contratos e convênios, que hoje estão demorando até 10 meses, 1 ano, para serem aprovados, tramitando em todas as instâncias. A nossa ideia é reunir os atores todos que precisam opinar sobre um contrato ou um convênio num mesmo lugar, num mesmo momento, para tomar ali a decisão de aprovação e correção de qualquer necessidade nos textos dos convênios e contratos. Portanto, acreditamos que com essa agilização vamos fazer esse tempo de tramitação de convênios e contratos, a partir da saída da unidade órgão, ser assinado pelo reitor no máximo em 2 meses. Mas, infelizmente, a lentidão administrativa não se dá apenas em contratos e convênios, se dá também em compras, que é algo quase impossível de conseguir fazer na Unicamp de uma maneira rápida, se dá nos trâmites de contratações, de concursos, enfim, a lentidão da máquina burocrática da Unicamp piorou muito, né? Está insuportável. Com o comportamento democrático, eu já me referi isso numa pergunta anterior, e essa, mais do que um esforço que eu tenho que fazer, é simplesmente ser eu mesmo, porque é o meu jeito de ser e isso está totalmente enraizado nos meus princípios, nos meus valores e nos meus conceitos pessoais. Portanto, eu nem conseguiria agir de uma maneira diferente
que eu estaria contrariando a mim mesmo. Então, o comportamento de respeito às opiniões, de fazer da divergência aquilo que realmente é a divergência numa universidade, o combustível da evolução do conhecimento, do avanço do conhecimento, é um papel de um exemplo que um reitor tem que dar. Professor Jeromel, 1 minuto. Claro que a resposta é total. Eu tratei desses temas a respeito de autonomia e transparência várias vezes. Gostaria, em particular, de dizer o seguinte: nós temos entraves burocráticos pesados demais, mas não atingem simplesmente aquilo que fazemos no dia a dia em termos de administração. Eles vão muito além. Eles atingem a academia, eles atingem decisões que as unidades de ensino e pesquisa poderiam sim tomar tranquilamente sob sua égide e sob sua responsabilidade. Acredito que isto é importante que se diga. A autonomia das unidades de ensino e pesquisa me parece algo atualmente estratégico para que a universidade possa caminhar melhor. Comentário da entidade, a do Unicamp. Professor Adolfo, 1 minuto. É importante ter ouvido que o compromisso é total. Está registrado, está filmado, está gravado, será cobrado. É isso. Passamos agora ao terceiro bloco. Esse bloco é informando que a gente pede para os companheiros que estão lá com as caixas de perguntas fechar as caixas e já trazer para cá. Esse bloco terá sorteado o candidato que perguntará, um candidato que perguntará em 1 minuto, o candidato que responderá em 3 minutos, o comentário de um terceiro candidato de 1 minuto e a réplica do candidato que perguntou. Então, vamos sortear o candidato que fará a primeira pergunta. Professor Tadeu. Pergunta para professor Saad. Comentários. Professor Jeromel. Professor Tadeu, 1 minuto. Professor Mário Saad, qual é o caminho certo para o quadro docente da universidade? Obrigado, professor Tadeu. O caminho certo para o quadro docente da universidade ele é variável de unidade para unidade. A gente querer, em primeiro lugar, determinar uma variável única para toda a universidade é um pouco mais complexo do que a gente imagina. Há que se respeitar as diferenças que existem nos diferentes institutos e isso precisa ser considerado. Então, eu diria que, quando você faz uma relação aluno-docente, ela, numa área, tem um valor, noutra área, tem um valor completamente relativo. O que eu acho que seria adequado se fazer aí seria abrir uma discussão, que eu acho que nós estamos precisando fazer, com as áreas e não transformar a CVD numa coisa que vai, numa certa época do ano, definir vagas. Vamos trabalhar isso num projeto mais longo, de 2, 3, 4 anos, e vamos cumprir o que a gente acordar ali na CVD. Eu tenho a impressão que a universidade vai passar por reformulações importantes, novas variáveis nós vamos ter que analisar nessas contratações, mas, de uma maneira geral, nós temos que entender que as contratações vão precisar ser, as aposentadorias vão precisar ser repostas e novas contratações vão precisar ser feitas. O que eu acho que dá uma certa tranquilidade para a gente é saber que o nosso comprometimento de folha com aposentadorias já está por volta de 25%. Isso, na época da autonomia, era 2,5%.
Isso significa que a nossa folha não vai mais crescer tanto quando ela já cresceu nos últimos 20 anos. Pela experiência da USP, nós aprendemos que quando você tem na folha em torno de 25% a 30% de aposentados, essa folha se estabiliza, quer dizer, a nossa está muito próximo de se estabilizar. Eu acho que nós vamos viver uma época muito boa para a gente fazer planejamento, fazer reposição de docentes e poder planejar novos cursos para a universidade, já planejando, num primeiro momento, a contratação de docentes, e não abrir cursos para depois contratar docentes. Nós vamos fazer as coisas ao mesmo tempo, porque certamente a condição orçamentária vai ser melhor do que foi nos últimos 20 anos. Muito obrigado. Professor Jeromel, 1 minuto. Eu gostaria de dizer que o quadro docente da universidade é estratégico. Ele deve ser olhado como um todo. Ele deve ser expandido. Nós temos perdido professores. Temos que expandir a universidade. Ela tem que se expandir para oferecer o melhor serviço, que é o ensino para a sociedade. O ensino, a pesquisa e a extensão. Gostaria de dizer que a expansão ela tem que ser feita com bastante critério, com responsabilidade orçamentária, mas também gostaria de dizer que é fundamental eleger o quadro docente, a sua expansão, eleger como meta prioritária para que seja analisado a égide do nosso orçamento. Réplica, professor Tadeu, 1 minuto. Bem, a minha pergunta tinha uma razão de ser, evidentemente, e nós assistimos aqui nesse mesmo auditório, na quarta-feira, o debate dos vices, onde o professor Marcelo Nobel colocou com muita ênfase a política de contratações docentes da Unicamp nessa gestão. E eu fui buscar os dados sobre isso no site da EPLAN, eles estão impressos aqui na minha mão. E, apesar das inúmeras centenas de contratações docentes a que o professor Marcelo se referiu, o ano que teve o maior número de docentes na Unicamp, segundo a EPLAN, segundo o Anuário Estatístico de 2012, foi o ano de 2006, com 1.761 docentes da carreira MS. Por coincidência, um ano da minha gestão. E eu fico muito feliz em ouvir o professor Mário dizer que a condição orçamentária é boa, porque isso só corrobora com a minha tese que é possível fazer a isonomia em 2 anos. Sortear segunda rodada. Segunda rodada de perguntas. Vamos sortear quem pergunta. Professor Jeromel. Quem responde? Professor Dedeca. Comentários. Professor Tadeu. Professor Jeromel, 1 minuto para a pergunta. Pois não. Na minha visão, professor Dedeca, na minha visão, a reitoria está hiperatrofiada. Exemplifico. Grande número de assessores. Instituto de Estudos Avançados com uma estrutura administrativa já considerável. Profis, que certamente ficaria melhor, por exemplo, na Faculdade de Educação e não na pró-reitoria de graduação. Prédios centralizados para laboratórios de pesquisa. É sua intenção manter esta política de verticalização de atividades da reitoria em detrimento das atividades e iniciativas das unidades acadêmicas? Professor Dedeca, 3 minutos. A pergunta do professor Jeromel é absolutamente pertinente, porque eu acho que foi uma política de gestão do gabinete do reitor em promover de forma exacerbada a criação de
assessorias cujas próprias reitorias se incharam e se reproduziram de uma maneira absolutamente anormal, considerando a história da nossa universidade. Eu tenho que ser testemunha aqui que eu fui pró-reitor de graduação na gestão do professor Tadeu, e eu tive 2 assessores, um para cuidar do campus de Limeira e outro para cuidar da vida dos estudantes, o professor Brenelli. Na CGU, órgão que não faz parte do gabinete do reitor, eu tive durante 4 anos 2 assessores, professor Jeromel. Um para cuidar da CT Infra e um outro para cuidar da UPA e dos fóruns permanentes. Eu sou defensor radical da extirpação desse desvio que a Unicamp hoje vive. Eu até havia preparado no blog da nossa campanha uma matéria exclusiva para tocar nesse problema. E vamos tocar, porque o loteamento que hoje se fez dentro do gabinete, favorecendo uma série de órgãos que foram criados à luz dessa inspiração política, é a forma que você garante a permanência e a sobrevivência da própria máquina, a qual foi dita ontem que Max Weber mencionou a respeito da burocracia. E todo mundo sabe que quando Weber defendeu essa tese, ele defendeu não só como que uma burocracia pode ser boa, mas como também uma burocracia pode ser perversa. E essa perversão é a máquina política que mantém o status quo. É por isso que um candidato à reitoria que não é candidato do reitor, porque não é candidato do rei, é reitor, tem que garantir o direito de que, dentro de uma gestão, um administrador tenha uma visão distinta daquilo que deve ser a universidade. E, nesse sentido, eu acredito que uma burocracia eficiente, ela é tão melhor quanto mais devolver aos seus docentes, aos seus funcionários e aos estudantes a autonomia de gerir as suas próprias vidas acadêmicas. Por essa razão que no nosso programa de gestão a desburocratização é radical mesmo. Jamais admitiria o número de assessores que hoje convivem e orbitam na área administrativa da reitoria da Unicamp. Comentário, professor Tadeu, 1 minuto. Eu devo dizer que também acho extremamente excessivo o número de assessores que existem hoje na reitoria. O professor Dedeca já se referiu. As pró-reitorias, na minha gestão, elas sempre tiveram no máximo 2 assessores. Os pró-reitores reclamavam um pouquinho, mas foram mantidos 2 assessores. E o reitor, na minha gestão, tinha 1 assessor. O professor Eduardo Guimarães, que acho que todos conhecem, era o único assessor do reitor, além, evidentemente, da chefia de gabinete. Em relação à outra parte da pergunta do professor Jeromel, dos laboratórios, dos centros, etc., eu quero dizer que os pilares de sustentação das atividades fim de uma universidade são as unidades. E hoje, por essa política, elas estão sendo bypassadas pela reitoria, com distribuição de laboratórios, com distribuição de técnicos e de uma série de outras ações que descaracterizam as unidades como os pilares da universidade. Professor Jeromel, 1 minuto para a réplica. Olha, eu gostaria de dizer que no site, por exemplo, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, encontra-se lá todos os pró-reitores e os seus assessores. Vocês verão que, no meu caso, eu nunca tive nenhum assessor. E o motivo é simplesmente o seguinte, é que eu tinha comigo, por exemplo, todos os docentes que trabalhavam na Comissão Central de Pós-Graduação. Eles tinham a expertise necessária para que o trabalho fosse feito. Diria também, eu tinha uma quantidade pequena, mas extremamente valorosa de funcionários, que davam
todo o empenho para que as atividades fossem muito bem desenvolvidas. Terceira rodada de pergunta. Candidato que pergunta. Professor Mário Saad. Candidato que responde. Professor Jeromel. Comentário. Professor Dedeca. Professor Mário, 1 minuto. Professor Jeromel, acho que a universidade clama por uma mudança na forma de avaliação docente. Quais são suas propostas para a mudança na avaliação docente? Professor Jeromel, 3 minutos. Pois não, professor Mário. Com prazer, respondo essa pergunta. Ela é importante para os nossos docentes e para a nossa universidade. Vejam, a avaliação de docente que propomos baseia-se naquilo que dizemos que as unidades devem ter maior autonomia. Nós propomos que as unidades de ensino e pesquisa façam a avaliação dos seus docentes. E propomos que a CADI, revigorada por uma análise mais completa de ensino, pesquisa e extensão, ela sim faça a avaliação das unidades de ensino e pesquisa. A universidade analisará as unidades analisarão, cada uma delas, os seus docentes. Vejam, isto é importante. Cada unidade deve ser chamada a estabelecer critérios, como eu sempre digo e não canso de dizer, critérios que façam com que cada unidade e, consequentemente, a nossa universidade mantenha, consolide o nível de excelência científica que temos. As unidades saberão fazer isso junto com esta CADI, que eu poderia chamar com novos horizontes e revigorada. É assim que se fará, segundo a nossa proposta, que consta do nosso plano de gestão, a avaliação docente. Professor Dedeca, 1 minuto. Professor Dedeca, 1 minuto. Bem, eu concordo plenamente com o professor Jeromel, inclusive porque o nosso programa de gestão preconiza exatamente isso. O fim da tutela que os professores estão submetidos individualmente ao órgão da CADI. A CADI deixará para a reitoria de pesquisa, irá para a coordenação geral da universidade, que é historicamente o lugar onde ela sempre deveria ter estado, e nunca mais deixará de passará a fazer avaliações sistêmicas das unidades para poder orientar boas práticas para o desenvolvimento da ciência, do ensino e da extensão. É a nova carreira que eu coordenei, o grupo de trabalho que implantou. Essa carreira é suficientemente rigorosa e avaliatória dos docentes para que eles possam, através de bancas competentes, promoverem não só na carreira, mas demonstrarem no rigor das suas unidades a competência e a pesquisa que eles estão desenvolvendo. A nossa visão é exatamente essa, tirar do docente o peso da tutela que tem tantos anos de existência. Professor Mário, réplica, 1 minuto. Realmente, eu acho que esse assunto é um assunto do momento, não só nessa discussão nossa pré-eleitoral, mas é um assunto do momento em todas as boas universidades do mundo. Nos últimos 2 anos, nós tivemos a oportunidade de fazer seminários, sendo um deles internacional na FCM, para rediscutir isso, que foi a base da mudança que nós já implementamos lá. Então, na FCM, hoje, já há critérios novos para avaliação docente, considerando atividades de ensino, considerando atividades profissionais, e isso traz um ânimo muito grande para colocar o docente com muito empenho na graduação, com muito empenho na atividade de extensão, e nós certamente temos certeza que, aplicado isso na universidade, nós vamos melhorar o nosso ambiente, vamos motivar mais nosso docente. Muito obrigado. Para essa última rodada de perguntas desse bloco, professor que pergunta, professor Dedeca.
Resposta do professor Tadeu. Comentário. Professor Saad. Professor Dedeca, 1 minuto. Bem, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Tadeu, que se refere muito a algumas coisas que estão sendo ditas reiteradamente aqui. Democracia. Todo mundo é a favor. Mas democracia, da forma que a gente tem ouvido aqui, professor Tadeu, eu gostaria da sua resposta. É sempre ligada à ideia do consenso da maioria. E consenso da maioria, dizem os cientistas políticos, desde a Grécia, inclusive, que democracia e consenso da maioria, as ditaduras também conseguem consenso da maioria. Eu perguntaria, até em nome das entidades que hoje promovem o debate, não seria a democracia justamente o direito de existência das minorias? Professor Tadeu, 3 minutos. Sem dúvida nenhuma. Acho que não há nenhum questionamento em relação a isso. A questão é o modus operandi, quer dizer, como. E a universidade talvez seja o contexto mais rico da expressão desses pensamentos minoritários ou comportamentos minoritários. E a universidade tem que ter espaço para todas essas manifestações e para todas essas existências. E essa é a preocupação que deve permear a reitoria, deve permear a administração central. A universidade, ao criar os seus programas, não pode esquecer que votando e resolvendo uma questão à base de um resultado numérico, né, os problemas todos se equacionam como um passe de mágica, né? A democracia não é a ditadura do resultado. A democracia é a possibilidade de, através do debate que se chegou a esse resultado, de tudo aquilo que foi dito, de tudo aquilo que foi considerado, tentar encontrar opções concretas e pragmáticas para poder dar guarida e sustentação para aqueles pensamentos e comportamentos minoritários. É assim que deve ser o espírito de uma universidade, como até exemplo, né? Talvez seja o lugar onde a tolerância, o respeito ao comportamento e às ideias das pessoas seja mais importante de ser verificado, porque é daqui que nasce o conhecimento, é aqui que nascem as ideias, e é daqui que elas se disseminam para a sociedade como um todo. Portanto, nós temos que ser exemplares nesse tipo de comportamento e dar cobertura e possibilidade a que todas as expressões aconteçam. Comentário do professor Saad, 1 minuto. Essa discussão sobre democracia realmente ela é importante. Dizer que a gente poderia agregar aí uma série de questões que eu acho que são relevantes. Tem um ensaio do Sérgio Buarque de Holanda, onde ele comenta que, na democracia, além de tudo que foi dito aqui, é necessário se considerar que é do povo, pelo povo e para o povo, e há que se ter competência para fazer. Para o povo, fazer para o povo, não adianta só discutir, tem que ter boas propostas para isso. Então, a maneira de se ter boas propostas é se agregar gente competente para apresentar boas propostas, para abrir novas soluções. Então, acho que são vários caminhos. Eu tenho certeza que a democracia tem que respeitar o direito das minorias, porque a universidade não quer votação de maioria contra a minoria, não é isso. A universidade ela deve buscar a verdade, e às vezes a verdade está na minoria naquele momento. Devemos respeitar todas as opiniões, abrir chance para todo mundo se manifestar e ouvir todo mundo. E, de preferência, qualificar as discussões, que aí nós vamos ter discussões melhores. Muito obrigado. Professor Dedeca, como réplica, 1 minuto. Eu considero que essa questão continua sendo a questão central de qualquer regime democrático. E ontem, à noite, nós tivemos o exemplo cabal
de que sofrendo, inclusive, e não adianta vocês o direito... O direito da minoria é sagrado numa democracia. E ontem, inclusive, houve discriminação aberta e clara contra os candidatos ou pessoas que vivem síndrome, não é de abstinência, não, é de pré-aposentadoria. Minorias pré-aposentáveis. Cuidado. Quando um conceito dessa natureza torna-se norteador do diálogo e dizer que precisa qualificar o que nós falamos, eu gostaria de dizer que o direito das minorias está em perigo e em risco em qualquer situação política que nós vivemos, Conclua. Seja aqui dentro ou fora da universidade. Estamos entrando na quarta rodada e última. Estamos entrando na quarta e última rodada do debate. Nesta rodada não haverá comentários e nem réplica. As perguntas serão dirigidas do público para os candidatos diretamente. O candidato que for responder a pergunta será sorteado, e a pessoa da plateia que fará a pergunta também será sorteada. O candidato que for escolhido não mais responderá a pergunta na mesma rodada, só na rodada seguinte. Lembrando que as entidades encaminhou à reitoria da Unicamp a solicitação de liberação aos funcionários até às 15 horas para participar do debate, e nós encaminhamos essa solicitação, a resposta da reitoria, entendemos que foi positiva, a todos os diretores da unidade. Então, vamos sortear aqui as 4 pessoas que farão a pergunta e vão pedir para elas já se dirigirem aqui à frente para facilitar. Mônica Azevedo, Faculdade de Educação. Pergunta ao professor Jeromel. Mônica Azevedo, Faculdade de Educação, vai perguntar ao professor Jeromel. Regina, FE, professor Tadeu. Acho que é mesmo. Regina, FE, pergunta ao professor Mário Saad. Regina, Faculdade de Educação, pergunta ao professor Dedeca. Então, primeiro, só lembrando que nós estamos usando o mesmo procedimento que a gente usou no debate dos vices, então a gente vai manter esse procedimento, tá ok? Então, primeiro a perguntar, Mônica. Vamos sortear quem responde primeiro. Obrigado, Paulo. Primeiro a responder o professor Jeromel. 1 minuto, quem pergunta, Mônica Azevedo. Boa tarde. Eu sou surda. Estou muito contente de estar aqui com vocês. A minha pergunta é o seguinte. No passado, aqui mesmo na Unicamp, fizeram o vestibular Letras Libras. Foi muito importante, muito ético, a forma de respeito da cultura surda, foi muito bom. Ela não conseguiu passar, mas eu pensei, no próximo ano eu vou. E acabou, não teve mais o vestibular. Eu gostaria de perguntar, pode continuar esse projeto, Letras Libras, ou não? Professor Jeromel, 3 minutos. Olha,
Eu gostaria primeiro de dizer o seguinte. A senhora perguntou a mim, disse que prazer ela aqui estava. Eu gostaria também de dizer a ela, mas que prazer de vê-la. Que prazer em vê-la aqui, fazendo participando desta reunião. É claro que nós faremos isso. Nós devemos a todos. O vestibular da Unicamp é um vestibular que eu já disse várias vezes, é um vestibular muito bem feito. Não é de agora. É um vestibular que é bem feito há 20 anos. Sabe por que ele é bem feito? Desde que ele começou. Porque a Faculdade de Educação, em particular, e todo o universo que faz o vestibular, se preocupou o tempo todo em oferecer um vestibular possível de ser feito pelos alunos que vêm das escolas públicas. O nosso vestibular é bom, o nosso vestibular olha para o nosso país de maneira como deve olhar. Portanto, este fato aqui relatado, claro que ele será implementado. Será implementado com esta imensa alegria que eu sinto agora ao responder essa pergunta. Muito obrigado. Próximo candidato a responder, professor Mário Saad. Quem pergunta, Regina, da Faculdade de Educação. Um minuto. A Unicamp acaba de receber o prêmio pelo programa Profis, que contempla os melhores alunos das escolas públicas, que já são os melhores. No entanto, uma parcela da população continua sem qualquer programa por parte da Unicamp, que também é uma escola inclusiva, ou deveria ser, para ampliar o acesso à graduação e pós-graduação de alunos com pessoas com deficiência. São alunos surdos e pessoas com deficiência. Segundo o dado do PSDB, menos de 0,1% desses alunos estão em universidades públicas. E, segundo o próprio PSDB, isso é inadmissível. O que a Unicamp, em sua gestão, irá fazer para atingir um percentual admissível? Professor Mário Saad, 3 minutos. Considero também a questão da mais alta relevância, porque eu acho que nós devemos isso à sociedade. Nós olhamos pouco isso, fizemos alguns ensaios disso, mas não há mais condição de você se considerar uma sociedade democrática, inclusiva do século XXI, se não tem esse olhar. Então, há vários programas, alguns deles constam do nosso programa, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas nós temos grupos aqui na universidade que estudam isso, certamente na Faculdade de Educação, no CEPRE, nós vamos ter a ajuda dessas pessoas para procurar fazer um programa de vestibular o mais inclusivo possível, e, inclusive, ter plenas condições para receber essas pessoas, que eu acho que vai ser uma coisa fantástica. Eu acho que uma coisa muito importante para qualquer campus universitário do século XXI é a diversidade. E sem esse tipo de diversidade, nós não vamos ser realmente uma democracia, um país que faz inclusão social. Certamente vamos fazer isso e fazer isso com muito gosto. Muito obrigado. Próximo candidato a responder, professor Dedeca. Pergunta, Regina, Faculdade de Educação, 1 minuto. Professor Dedeca, o senhor assinalou o fato de que a nossa sociedade, a nossa universidade ainda tem que rever a sua relação com as minorias, com todas elas, né? Como o senhor pretende lidar com o cumprimento do decreto 5.626 de 2005, que permitirá a formação de professores para atuar com pessoas surdas que têm sua língua reconhecida desde 2002? É também uma pergunta da maior relevância, e eu acho que volta de novo a questão que nós havíamos abordado e que recebemos até apupos contrários. O direito das minorias estão aí. Está aí expresso, gente. Vocês estão vendo? Estão vendo como as minorias, se não tiverem espaço, democracia é isso. Ditadura faz maioria também. Vocês sabem, quem viveu a época da ditadura sabe disso. As ditaduras fazem minoria. Democracia é capaz de atender ao reclamo das minorias.
Eu ouço essa pergunta com uma certa surpresa, porque como pró-reitor de graduação, fomos, através da pró-reitoria de graduação, que demos início a um tratamento cuidadoso, junto com o CEPRE e junto com o Instituto de Estudos da Linguagem, de formação de grupo para consolidar o ensino de Libras aqui na universidade. Eu mesmo tive presente no primeiro curso de pós-graduação à distância de ensino de Libras, o qual foi um dos núcleos principais da Faculdade de Educação daqui dessa nossa universidade. Quando eu ouço essas questões, eu me surpreendo, porque eu fui presidente da banca de História do vestibular da Unicamp durante 15 anos e como coordenador associado da Conveste durante 3 anos. Durante todos esses anos, havia, sim, exame para pessoas surdas e também para pessoas cegas. Nós fazíamos no CEPRE um exame de alta qualidade, com competência e responsabilidade de muitos daqueles que trabalham no CEPRE, se dedicando a essa tarefa. Eu estou surpreso, porque distante um pouco da PRG, depois que eu deixei a PRG, eu perdi um pouco do contato, principalmente com a comissão de vestibulares. Eu tenho a impressão que, se é que eu estou ouvindo direito, é que o vestibular da Unicamp acabou com esses exames. Se isso, de fato, é verdade, eu acho que é uma exigência urgente que o nosso vestibular retome essas boas práticas, porque essas boas práticas vão permitir a inclusão social de segmentos minoritários que não têm oportunidade de ascender a determinados recursos quando se referem a questões audiovisuais. Portanto, eu estou surpreso com essa questão, de fato, porque dentro da CGU eu desconhecia que o nosso vestibular teria abolido esses exames que o CEPRE fazia com enorme competência da universidade, e a Unicamp deu uma lição durante anos. Nós trabalhamos no vestibular todos os anos, estando presente dentro dessa atividade, que era, inclusive, que os coordenadores e os presidentes de banca tinham maior alegria de ir ao CEPRE e ver os meninos e as meninas fazendo esse exame. Então, eu gostaria até de reiterar que essa é uma meta que a Unicamp, se é que ela perdeu, eu gostaria que ela fosse absolutamente recuperada pelo direito das minorias. O próximo candidato a responder, professor Tadeu. Quem pergunta é Regina, da Educação. Professor Tadeu, eu gostaria de saber como que o senhor pretende cumprir o seu programa no item linguagens, acessibilidades para Libras e para Braille, que consta do seu programa. Professor Tadeu, 3 minutos. Bom, a premissa da pergunta já me faz tocar na questão do programa. Nas páginas 63 e 64 do programa, nós tratamos da questão da Unicamp acessível. E nas páginas 65 e 66, nós tratamos das linguagens, né? Libras e Braille. Porque entendemos que essa questão é extremamente importante para a universidade. Muito importante. Por isso, ocupa tantas páginas do nosso programa. É preciso garantir, como já foi dito aqui, a essas minorias que tenham qualidade de vida e condições sociais idênticas a todos os brasileiros. É isso que pede a nossa Constituição. E como instituição pública, que a universidade a Unicamp, ela precisa estar em sintonia com a garantia de que essas condições serão cumpridas para a igualdade social no tratamento de todos aqueles que aqui chegam ou que precisam da universidade. Então, nós dizemos no programa exatamente que a universidade precisa colocar o seu vestibular em Braille e traduzido para Libras, para que os estudantes que são portadores dessas deficiências possam ter igualdade de competição. Outro princípio constitucional importante que uma instituição pública precisa garantir. Mais do que isso,
É preciso que depois, internamente à universidade, os nossos cursos todos tenham a possibilidade de contar com intérpretes das linguagens, da língua de sinais, e com disponibilidade de material em braille, para que possam acompanhar o curso e serem alunos efetivamente participantes em igualdade de condições com seus colegas. Mais ainda, a universidade precisa ter intérpretes em todas as suas áreas de conhecimento. A linguagem de sinais ela não é uma coisa universal que todo mundo consegue fazer a interpretação, seja que área for, seja que assunto for, seja que texto for. A especificidade é muito importante, então nós precisamos abranger todas as áreas. Precisamos também produzir conhecimento como universidade para essa questão, para as questões de linguagem, braille e libras. E nós colocamos aqui o cumprimento efetivo do decreto que foi citado e ainda a busca de recursos no governo federal, no programa Viver Sem Limites, que financiam ações dessa natureza. É indispensável que a Unicamp seja acessível a todos. Segunda rodada de perguntas. Thaís. Mônica Azevedo, FE. Pergunta ao professor Dedeca. Regina Souza, Faculdade de Educação. Pergunta ao Mário Saad. Ela retira a pergunta dela. Vamos puxar mais uma aqui. Marcelo Draeta, FE. Pergunta ao professor Tadeu. Cláudio acho que é Cláudio Dedeca e pergunta Mário Saad. É isso? Falei certo? É isso? Tá certo. Saiu Regina de novo, ela retirou, então a gente vai sortear outra vez. Cecília Santos Rodrigues, FE. Pergunta ao professor Jeromel. Vamos sortear o candidato que fará a primeira resposta. Professor Tadeu. Marcelo Draeta pergunta. FE. Tá aí? Já vai por favor. Perguntar? Por favor, um minuto. Eu gostaria de saber aqui dentro da Unicamp, como que é o contato com os surdos, se não tem libras, não tem intérpretes? Gostaria de preparar intérpretes, ter essa troca, esse contato, médicos. Como que é feito? Como que se dá essa formação de intérpretes, esse contato com os intérpretes? Professor Tadeu, 1 minuto, 3 minutos. Infelizmente, da maneira mais improvisada possível. Porque nós não temos disponibilidade de intérpretes para o campus, para as ações da universidade. Então, infelizmente, é algo bastante precário e que, eventualmente, nós temos que recorrer, quando isso é possível, quando há tempo para isso, à ajuda de
pessoas ou lugares da universidade que possam nos ajudar. O CEPRE é uma fonte de referência para buscar auxílio nessas questões, e como nós, às vezes, conhecemos pessoas que sabem, dominam a linguagem de sinais, nós vamos buscá-las na Faculdade de Educação e, eventualmente, de pessoas que a gente conhece e que têm familiares com essas dificuldades e que, por isso, conhecem o assunto. É a única coisa que nós podemos fazer na universidade nos dias atuais. Exatamente por isso que nós precisamos resolver definitivamente essa questão com essas propostas que eu detalhei na minha resposta anterior. Próximo candidato a responder. Professor Dedeca, pergunta Mônica Azevedo. 1 minuto. A minha pergunta é a seguinte. Quem vai responder? Professor Dedeca. Gostaria de perguntar, aqui na Unicamp, está sendo preparado a graduação de pedagogia bilíngue? Está sendo preparado para que os pedagogos possam ensinar os surdos, crianças surdas, já na primeira língua Libras, para no futuro poder estudar, ser professores também. Está sendo preparado esse vestibular, esse curso de pedagogia bilíngue? Bem, a pergunta é bastante específica. Eu não trato desses assuntos na coordenação geral da universidade. Se existem iniciativas... A Faculdade de Educação, junto com o IEL e o CEPRE, há muitos anos tem se dedicado a esse assunto. Como eu mesmo mencionei aqui, a Faculdade de Educação foi pioneira aqui dentro da Unicamp de trazer um núcleo de ensino à distância de um programa de pós-graduação, de um curso de graduação em ensino de línguas, de Libras. Eu acho que esse assunto, volto a insistir, é da maior importância. Ele tornou-se uma questão decisiva dentro da Universidade Estadual de Campinas, muito embora não fosse atingida necessariamente pelo decreto do presidente Lula, no ano de 2006, que ele instituiu que todas as universidades públicas do Brasil deveria ter curso de Libra nas faculdades de educação. Na ocasião, quando a gente formou o grupo de trabalho para estudar esse assunto, a gente tinha, de fato, uma meta de que fosse possível, ao longo dos anos, constituir, de fato, um programa de Libras em nível de graduação aqui na Unicamp. Eu digo que, enquanto eu estive na pró-reitoria de graduação, esse assunto foi devidamente tratado, e, inclusive, o vestibular que existia aqui continha o exame para cegos e surdos. É por isso que eu estou um pouco surpreso com essas questões que são absolutamente relevantes, que, de repente, eu vejo que não existe mais no vestibular esses exames, que o CEPRE sempre soube fazer com a maior competência. O que aconteceu com o grupo de trabalho junto à Faculdade de Educação, se ela está evoluindo para a formação de um curso de licenciatura nesse tema, congratulo a Faculdade de Educação, porque era o ensejo nosso, desde 2006, que esse programa fosse implantado. Então, eu gostaria de dizer que apoio de forma irrestrita uma meta como essa. Nós temos no nosso programa de gestão toda uma questão ligada ao problema da acessibilidade, e essa acessibilidade é a acessibilidade talvez a mais importante de todas, não é? Porque é a acessibilidade ao conhecimento, às ideias. Esse é o lugar onde a gente deve permitir o maior inclusão social, é poder compartilhar o universo das ideias que uma universidade produz e cria. Então, quem sabe essas minorias também terão no futuro, através de iniciativas da Faculdade de Educação, se é que elas existem, tomara que existam, porque isso vai abrir a porta do conhecimento e do saber para muitas pessoas que se veem excluídas desse campo. Próximo candidato a responder. Professor Mário Saad, pergunta Cláudio Dedeca, do I.
todos e a todas. Eu gostaria de colocar... Chega mais perto do microfone, por favor. Eu colocar uma pergunta para o professor Mário Saad, que acredito que seja uma questão que boa parte dos professores desejariam apresentar. Nas 4 apresentações dos debates realizados, o professor Mário Saad fundamentalmente apresentou sua trajetória enquanto na administração da universidade. Trajetória essa recorrente. Eu, como professor, que tive pouca experiência administrativa e sendo professor titular, diria que jamais conseguiria ser um bom pesquisador, ser um bom professor e, ao mesmo tempo, ter exercido durante toda a minha vida na universidade funções administrativas. Eu perguntaria como que ele consegue fazer isso, manter uma funções administrativas durante toda a sua trajetória e, ao mesmo tempo, ser um bom pesquisador. Isto é, como é possível estar em 40 horas semanais, ou um pouco mais, tá certo, exercendo uma diversidade de funções, tá certo, como manifesta a nós, e que eu diria que concluindo, que numa enquete na Unicamp, nenhum professor diria que isso é possível. Obrigado. Professor Mário Saad, 3 minutos. Bom, obrigado, professor Dedeca. Eu tenho uma certa dificuldade de falar sobre minhas atividades, porque eu fico transitando sempre, quando eu vou fazer esse tipo de comentário, entre a falsa modéstia e o autoelogio, é uma coisa muito complicada. Mas eu devo dizer que eu não trabalho 40 horas por semana, eu nunca trabalhei 40 horas por semana, tá certo? Eu trabalho 80, 100 horas por semana. E eu me esforço para fazer tudo bem feito, e muita coisa fica para trás. Trabalho que eu tenho que entregar, eu entrego com atraso, relatório de aluno que tem para corrigir, eu faço. Eu sou um ser humano normal que trabalha bastante. Eu vejo vários exemplos iguais ao meu aqui, e vou dizer mais. Nós já tivemos na reitoria da USP, na reitoria da Unicamp, pessoas assim. Professor Goldenberg foi reitor da USP assim, professor Hélio Lourenço foi reitor da USP assim. Então, existem vários exemplos, basta procurar na história. O que precisa? Muita dedicação, concentração. Naturalmente que algumas atividades vão perder nesse momento. Minha atividade didática está sacrificada no momento que eu estou na diretoria da FCM. Minha atividade de pesquisa está reduzida, mas não foi reduzida a zero. Essas atividades continuam, o enfoque agora é a administração, eu acho que isso é uma obrigação acadêmica. O que eu acho que é mais importante destacar nesse ponto é que é fundamental que seja sim um professor. A regra pede que seja um professor. Por quê? Porque você precisa levar para a administração a sensibilidade da sala de aula, a sensibilidade do laboratório, a sensibilidade da enfermaria, a sensibilidade... a sensibilidade do convívio com as pessoas. Eu acho que isso facilita a administração. Por isso que a universidade não permite que a gente traga um burocrata externo para ser administrador aqui. É um professor universitário que é escolhido para ser o reitor da nossa universidade. Muito obrigado. Próximo candidato a responder, professor Jeromel. Quem pergunta, Cecília Santos Rodrigues. Boa tarde, eu sou estudante de pedagogia, sou do DCE. Durante as perguntas que estavam fazendo sobre Libras, desculpa, os candidatos falaram sobre o fato do vestibular ele ser feito para a maioria, né? O Jeromel mesmo citou isso. E eu queria colocar que, na verdade, o vestibular não é feito para a maioria, me desculpe. E eu queria saber qual seria a sua posição perante aos alunos de escolas públicas e aos alunos cotistas. Eu queria saber a sua opinião sobre a política de cotas. Professor Jeromel, 3 minutos. Pois não, é um prazer colocar a minha posição a respeito disso. Veja, o vestibular, ele tem um ponto fundamental. A possibilidade de alguém ter sucesso no vestibular depende do seu nível socioeconômico. Portanto, é muito importante que a universidade possa
equalizar as chances de todos. As possibilidades relativas a isso são, por exemplo, cotas, ações afirmativas. Temos várias possibilidades válidas. Desejo também dizer o seguinte: temos que ter uma visão concreta a respeito desse problema e colocar também uma posição da própria universidade. Queremos contribuir para a solução desse problema com uma possibilidade nossa, e a Unicamp tem. O que a Unicamp tem para oferecer nesta questão? Nós temos que oferecer a possibilidade de fazer um vestibular, como fazemos, correto. Dou um exemplo. No início do nosso vestibular, para os vestibulandos, 30% dos alunos fazem o vestibular e são originários de escola pública, 70% de escola privada. Depois do vestibular, aproximadamente aprovados, 30% de escola pública, 70% de escola privada. Nosso vestibular é justo, nosso vestibular é correto. O que precisamos fazer, primeiramente, com uma possibilidade, é fazer com que as escolas públicas participem efetivamente. E se elas participarem em 50%, teremos 50% de aprovados. E, portanto, teremos solucionado o problema que vamos enfrentar em seguida naquilo que o governo do Estado quer colocar no seio das universidades. O que ele deseja? Deseja fazer algo parecido com o Profis, que tem os seus problemas. É uma solução possível, mas que pode ser muito melhor implementada. Digo mais, o governo do Estado quer fazer algo que é aumentar o tempo de permanência dos estudantes nas universidades. E, além disso, dar uma parte do curso através de ensino à distância. Os nossos jovens precisam, isto sim, do ambiente acadêmico. É aqui que eles devem estar. Respeitando e cumprindo o nosso teto aqui, nós entramos agora na rodada de considerações finais. Vamos sortear os candidatos, 3 minutos a cada candidato, para fazer as suas considerações finais. Professor Jeromel será o primeiro. 3 minutos. 3 minutos. Olha, eu primeiramente gostaria de agradecer a todos, os organizadores, os candidatos aqui presentes. Para mim é realmente um momento muito importante da minha vida. Um momento que eu pude colocar minhas ideias à consideração da nossa universidade. Não só as minhas, mas as ideias que eu pude, no decorrer de 35 anos de serviço aqui na universidade, aprender com todos, aprender com os colegas, aprender aquilo que fizemos para que a Unicamp tenha se consolidado como a melhor universidade do nosso país. Olha, eu estou extremamente contente de ter participado deste momento, que eu chamo de momento cívico, onde apresentei as minhas propostas e peço para que toda a comunidade da Unicamp reflita e tome a melhor opção nas eleições que se avizinham. Gostaria de dizer que eu contribuí nas questões acadêmicas, nas questões que discutimos, mas gostaria de colocar um outro ponto. Acho que eu tentei contribuir também como fazemos eleição. Eu tinha uma proposta, adotei aquela proposta, independentemente de outros candidatos tenham adotado ou não. Adotei aquela proposta porque acredito numa eleição diferente. Acredito numa eleição que tenha um cunho universitário, com os moldes de não ter nenhum tipo de envolvimento no que diz respeito, por exemplo, à impressão em papel dos planos de gestão. Eu prefiro, sinceramente, que nós possamos ter, que a nossa comunidade tenha em mãos
aquilo que o nosso pensamento possa a ela levar. Eu gostaria também de, nesse último momento, agradecer a todos aqueles que trabalharam nesse tempo comigo, professor Jorge Colli, candidato a vice, e que muito me honrou em aceitar esta posição. Peço a todos que reflitam, peço a todos que imaginem que aquele que aqui se tornar reitor conduzirá a nossa universidade para o seu futuro. Muito obrigado. Obrigado, professor Jeromel. Próximo, professor Tadeu, 3 minutos. Bom, primeiro as palavras de agradecimento às entidades por promoverem mais esse debate, que acho que é uma grande contribuição para que as pessoas possam comparar as propostas, comparar as candidaturas e tomarem a sua decisão consciente daquilo que entendem ser o melhor para a nossa universidade. Agradecer novamente a todas as pessoas que nos assistiram, que nos prestigiaram. Quero agradecer às pessoas que acreditaram na nossa proposta, todas aquelas que se envolveram em elaborar este programa de gestão, né? A Unicamp de Todos os Saberes. Foram mais de 100 reuniões para poder, com a participação de toda a comunidade, montar as propostas que aqui estão, para que elas fossem efetivamente representativas das dificuldades e dos problemas que nós temos para poder fazer a Unicamp avançar ainda mais. Quero dizer que tenho orgulho de representar aqui esse programa. Não é um programa meu, é um programa, como eu pude explicar, que tem muitas mãos e muitas contribuições de todos os segmentos e de todos os setores da universidade. Não poderia deixar de citar aqui a companhia na chapa do professor Álvaro Crosta, professor titular do Instituto de Geociências, representante docente no Conselho Universitário, já foi chefe de gabinete, pró-reitor de desenvolvimento universitário, diretor do IG, é membro do comitê da CAPES, que conosco tem trilhado essa fase toda de elaboração, consolidação e explicação do programa para toda a comunidade da universidade. Dizer que seremos fiéis, e mais do que isso, seremos escravos do cumprimento desse programa de gestão. É para ser cobrado, sim. É para ser guardado, ou em arquivo para aqueles que não gostam de papel, ou em papel para aqueles que entendem ter mais facilidade em manusear um documento assim. Para cobrar. Programa de gestão, no nosso entendimento, não é cumprimento de exigência da Secretaria-Geral. Programa de gestão não é peça de marketing eleitoral. Programa de gestão é compromisso. E o compromisso que nós temos com a comunidade é esse que está escrito aqui na Unicamp de Todos os Saberes. Muito obrigado. Próximo candidato a ser sorteado. Próximo candidato sorteado, o professor Mário Saad. 3 minutos. Obrigado. Também gostaria de cumprimentar meus colegas da mesa, o professor Dedeca, o professor Tadeu, o professor Jeromel, agradecer as entidades aí, a do Unicamp, o sindicato e o DCE, ter promovido esse debate. Acho que foi extremamente importante a gente ter mais esse debate, as ideias aparecem, são discutidas de maneira relevante. Eu acho que isso é fundamental. Queria aqui agradecer as centenas de pessoas que estão nos ajudando, que nos ajudaram a escrever o programa e que têm mantido essa forte motivação agora na reta final do primeiro turno. Eu devo muito a essas pessoas, as pessoas têm me motivado muito, a gente sempre encontra forças para continuar trabalhando na campanha, pelo apoio e amizade dessas pessoas, que eu sou muito grato. Queria dizer ainda que o que eu estou apresentando aqui, além do programa e de um compromisso,
é uma história de vida. Minha vida foi feita aqui na Unicamp, eu já passei mais tempo na Unicamp do que em qualquer outro lugar. Eu poderia ter tido outras opções na vida, mas tendo participado do movimento estudantil, tendo sido uma pessoa idealista, entendi que a universidade pública era um local onde a gente poderia cumprir os ideais de uma juventude que pensava num país melhor, que num primeiro momento lutou para que tivéssemos democracia, e no segundo momento nós estamos lutando para que tenhamos não só justiça social, mas que tenhamos também um país melhor, que possa progredir e que a ciência e tecnologia se torne a favor da população mais pobre no nosso país. Vejo que a vida na universidade nos permite isso, e é dessa maneira que eu apresento minha candidatura, e tenho a honra de ter como companheiro de jornada o professor Marcelo Nobel, que é um jovem também, muito ousado e muito importante. Então, eu diria, ao longo do tempo nós fomos adquirindo experiência. Ao longo do tempo, por onde eu passei nas minhas gestões, eu prestei conta, mostrando no relatório de atividade o que eu prometi e o que eu fiz no final. E mostrando que é possível cumprir o que se fala, que na universidade a gente faz uma política completamente diferente. E, muito importante, dizer que tem sido uma honra muito grande poder estar aqui nesse momento, colocando a candidatura à disposição das pessoas, porque nós estamos recebendo um legado fundamental, uma universidade que com menos de 50 anos já adquiriu o que essa universidade adquiriu, e o que nós precisamos fazer é continuar deixando essa universidade no caminho certo. Muito obrigado. Próximo candidato. Próximo candidato a ser sorteado, professor Dedeca. 3 minutos para considerações finais. Gostaria, nessa oportunidade, também de agradecer a iniciativa das entidades estudantis do STU e do Unicamp por essa excelente oportunidade de podermos discutir ideias para tentar levar a universidade a um caminho cada vez mais aberto, múltiplo e diferenciado. Gostaria também, nessa oportunidade, de prestar uma homenagem e um agradecimento, porque novos dias vão se suceder a partir de hoje, à professora Cida, professora da Faculdade de Engenharia Química, que está representando nesta sala todas as mulheres da universidade, porque é a primeira vez que uma candidata a vice-reitora aparece no contexto da Unicamp. Gostaria também de agradecer a todos aqueles que participaram da campanha e prepararam um programa inovador e que, com certeza, agradou e tem agradado cada vez mais um número crescente de pessoas. Hoje, o nosso blog atingiu já mais de 30 mil acessos e é a comprovação clara de que as pessoas visitam esse blog diariamente para se informarem e tomar conhecimento das nossas ideias e das nossas propostas. Mas eu devo também um agradecimento, principalmente àquelas pessoas que talvez estejam com camisa diferente daquela que eu visto, porque muitas delas são de enorme convivência e respeito que eu tenho por elas, que inclusive compartilharam comigo a administração até o dia de hoje. Tenho enorme respeito pelos nossos pró-reitores, sempre tive a maior amizade e consideração por eles. Sei que, inclusive, um desses pró-reitores esteve na minha sala e me cumprimentou pelo lançamento de campanha e me disse: Dedeca, prepare-se, essa campanha vai ser muito difícil. E eu quero dizer, por fim, uma outra coisa. Aqueles que tiveram a coragem, e eu não posso dizer aonde, porque é como onde está o Wally. Existe um órgão da Unicamp importantíssimo, que manteve durante a semana inteira desta campanha o blog Dedeca e Cida. Eu não posso dizer o nome publicamente, porque devo reservar o segredo. Vocês, com certeza, se percorrerem, é um dos maiores órgãos da nossa universidade. Ele manteve a semana toda o blog da nossa campanha. Obrigado, diretor. E obrigado também ao reitor da Universidade Federal, que eu não posso também mencionar o nome, que enviou o documento. Não, eu ponho depois sem o nome da universidade,
que me parabenizou pelo lançamento da candidatura e mostrou que também as pessoas que se aposentam, o governo federal lhe dá o direito de mandato até o seu último dia. Obrigado a todos. As entidades que organizaram o debate, DCE, STU e a do Unicamp, agradecem a presença dos candidatos que responderam de pronto a participar do debate, agradece a presença de todos e quer dizer aqui que qualquer dos candidatos que ganham o processo eleitoral, que na próxima consulta garanta mais tempo de campanha para que a gente possa ter mais debates para poder esclarecer a comunidade acadêmica da universidade. Agradecer a todos, uma boa tarde e uma boa consulta a todos nós na semana que vem.